Tião terá uma ideia genial que poderá salvar a maior venda de cacau que João Pedro fez. O caçula de José Inocêncio ficará chocado com a inteligência de Tião e resolverá oferecer uma oportunidade de Tião virar o seu sócio. E ele vai virar um fazendeiro milionário nos próximos capítulos da novela Renascer. José Inocêncio ficará sabendo da sociedade e grita: "Qual o seu problema, João? O Tião não tem capacidade para ser sócio. Ele não entende nada do assunto. Jamais vai conseguir cultivar cacau." Egídio é outro que tira sarro. "O Tião vai pegar as terras e fazer uma granja, criar frangos." Tião fica com os olhos cheios de lágrimas e diz a João: "Eu vou provar que eu sou capaz. Agradeço a sua confiança. Ninguém acredita em mim, mas eu vou provar que consigo." De fato, Tião vai surpreender a todos com o que vai fazer. Zé Inocêncio e Egídio não vão acreditar no que estará diante dos seus olhos. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e comente se a Joana deve ficar com o Tião ou com a Zinha. Tudo poderá acontecer quando João Pedro estiver enfrentando um problema sério na entrega do cacau. O rapaz faz uma reunião com o seu pai e fala: "A gente tá certo de que vamos perder todo o cacau, painho. Tivemos um problema no transporte e eles não vão conseguir entregar no prazo. Tamo pensando em ligar e cancelar todos os contratos." José Inocêncio comenta: "É por isso que você nunca deve fechar um negócio se não tiver certeza de que o cacau será entregue, João Pedro." O caçula continua preocupado e percebe que não conseguirá a ajuda dele. João Pedro vai embora, encontra Tião no meio do caminho e conversa com ele. O marido de Joana puxa a conversa e fala: "Eu sei dos problemas que você está enfrentando para transportar o cacau. Já aconteceu o mesmo comigo." O rapaz estranha e pergunta: "Como assim aconteceu o mesmo?" Tião explica: "Quando eu pegava caranguejo no meio do mato, a lama atolava. Mas se a gente colocasse folhas de plantas por cima, dava para caminhar pelo manguezal." João Pedro pensa um pouco, arregala os olhos e fala: "É isso, Tião. Você tá certo. Dá pra gente salvar o cacau se a gente fizer isso que você falou. Tião, se isso der certo, você vai ter salvado toda a minha venda." Rapidamente, João Pedro procura Deocleciano e Zinha e conta sobre a ideia que Tião teve. Os dois também se surpreendem, colocam em prática e salvam toda a venda de cacau. João Pedro fica impressionado com a ideia de Tião, que resolve dar uma chance para o homem. Depois que a venda é concretizada, João Pedro procura o seu pai novamente e fala: "Graças à ideia que o Tião Galinha teve, nós vamos conseguir concluir a venda e não precisamos encerrar contrato nenhum. Acho que aquele sujeito tem um potencial que nenhum dos 6 conseguiu enxergar. Nem o C e nem o filhote de pica-pau." José Inocêncio questiona: "E você tá querendo o que com essa conversa, João Pedro?" O rapaz responde: "Eu resolvi oferecer uma sociedade pro Tião. Vou fazer uma surpresa para ele. Ele vai ser meu sócio e vamos fechar muito mais vendas como essa." José Inocêncio se irrita e grita: "Eu não posso acreditar no que acabei de ouvir. Você escutou mesmo o que você falou, João Pedro? Quero oferecer uma sociedade pro Tião Galinha. Uma coisa dessas aí não tem a menor chance de dar certo. O Tião não serve para lidar com cacau." João Pedro não dá ouvidos e fala: "Pois eu acho que o Tião tem muito potencial. Os 6 que não souberam enxergar e não deram nenhuma oportunidade." José Inocêncio fala: "Então vai lá, João Pedro. Oferece a sociedade para aquele sujeito e depois a gente conversa. Só não venha chorando para mim falar que deu tudo errado."
Eu conheço o Tião Galinha. Sei que ele não serve pra nada. Quem dirá pra lidar com Cacau? João Pedro não dá bola. Vai até Tião e diz: eu queria conversar com você uma coisa. Aquela ideia que você deu salvou toda a nossa safra. Eu queria lhe oferecer uma coisa. Tião diz: eu não fiz mais que a minha obrigação. Mas se o senhor tiver um empreguinho pra mim, eu aceito de coração cheio. João Pedro fala: você é bastante inteligente, Tião, e tem capacidade para ser mais do que um funcionário. Por isso, eu queria te oferecer uma sociedade. Tião arregala os olhos incrédulo, se emociona e até gagueja. Sociedade? Mas como? João Pedro explica: eu vou te disponibilizar um trecho das minhas terras. Se você conseguir fazer um bom negócio, eu dobro o tanto de terra que te dei, e assim por diante. Você ganha e eu ganho. Nós dois sai ganhando nessa. O que acha? Tião se emociona, fica com os olhos cheios de lágrimas e fala: isso só pode ser um sonho. Tudo o que eu mais quis na minha vida era isso. Alguém me dando um voto de confiança. Muito obrigado, seu João Pedro. Eu aceito a proposta. E te garanto que não vou lhe decepcionar. Você tá vendo em mim o que ninguém mais viu. Tá realizando o meu sonho. De repente, Egídio aparece, dá risada e questiona: eu escutei isso direito? Você tá oferecendo um pedaço das suas terras para esse sujeito, João Pedro? Irritado, o rapaz responde: o que eu faço ou deixo de fazer só diz respeito a mim mesmo. Egídio continua rindo e pergunta: e eu posso saber o que o Tião vai fazer com esse pedaço de terra que você deu? Vai criar galinhas, é? Vai fazer uma granja? Tião abaixa a cabeça e se sente envergonhado. Egídio continua tirando sarro e fala: o Tião só leva jeito pra ficar andando pra cima e pra baixo sem rumo. Trabalhar que é bom nada. Não trabalhou direito nas minhas terras e nem nas terras de teu painho, João Pedro. Você vai se arrepender dessa sociedade que ofereceu. Egídio vai embora ainda tirando sarro. Tião continua envergonhado, olha para João Pedro e fala: eu lhe garanto que eu vou fazer tudo por merecer, seu João Pedro. Você não vai se arrepender de ter me dado essa oportunidade. João responde: eu sei, Tião. Eu confio no você. João volta para casa, conversa com os seus padrinhos e conta o que fez. Preocupado, Deocleciano fala: eu sei que o Tião tinha tido uma boa ideia, mas você não acha que foi um pouco precipitado de oferecer uma sociedade para ele? Morena concorda: eu acho que o seu padinho tá certo, João Pedro. Você não devia ter dado um pedaço das suas terras pro Tião. E se ele acabar com toda a produção de cacau? Zinha comenta: é bem capaz disso acontecer mesmo. No pouco que trabalhei com o Tião Galinha, deu pra perceber que ele não leva jeito nenhum. João Pedro responde: eu resolvi seguir a minha intuição. E sei que isso vai dar certo. Agora a gente precisa esperar, antes de sair julgando o coitado do Tião desse jeito. Vamos confiar nele. Morena, Deocleciano e Zinha continuam preocupados com a decisão de João Pedro, mas não dizem mais nada. Enquanto isso, Tião encontra Joana e, feliz da vida, conta a novidade. Joana arregala os olhos em choque e pergunta: como é, Tião? O João Pedro te deu um pedaço das terras dele? Mas a troco de quê? O rapaz responde: ele confiou em mim, Joaninha. Resolveu me ajudar. E eu vou provar pra ele que eu mereço essa oportunidade que ele me deu. O homem continua feliz da vida. E no outro dia, bem cedo, acorda e coloca a mão na massa. Tião consegue arrumar alguns ajudantes, não perde tempo e inicia o seu plantio de cacau nas terras que João Pedro cedeu. Um tempo depois, José Inocêncio vai junto com João Pedro visitar as plantações e se surpreende ao ver um trecho.
João Pedro também fica incrédulo e Zé Inocêncio comenta: Suas roças continuam sempre bem cuidadas, mas esse trecho aqui tá demais. Tá muito caprichado. Quem é que tá cuidando dessa parte? João Pedro responde: Esse daqui é o trecho que eu ofereci pro Tião. Ele que deixou desse jeito. José Inocêncio fica mais chocado ainda e comenta: Pelo visto, até que o Tião tá levando jeito com a coisa. Vai saber como ele conseguiu fazer isso. A safra de Tião dá certo e João dobra o tamanho da terra que cedeu, cumprindo o combinado. Durante esse tempo, Egídio começa a ter prejuízos enormes no seu negócio. Conversa com Eliana e fala: A situação tá bem séria pro nosso lado. Nem na época de Painho teve um prejuízo grande desse. A gente só tem uma saída. Eliana se preocupa e pergunta: Como assim? Que saída? Egídio responde: Eu coloquei para vender um pedaço das minhas terras. Inclusive tem um comprador vindo aí. Irritada, Eliana questiona: Isso é sério, Egídio? Você deixou a situação chegar nesse ponto e não me falou nada? Egídio responde: Nem eu sabia que ia chegar nesse ponto, Eliana. O importante agora é a gente recepcionar esse comprador bem, para que ele não desista do negócio. Porque se ele desistir, nem sei o que vai acontecer. Eliana avisa: Pode deixar, vou tratar ele bem. Ele não vai desistir. Bem nessa mesma hora, Tião aparece e diz: Pois não? Egídio se irrita e questiona: O que você tá fazendo aqui, Tião? Vai embora, porque eu tenho uma reunião importante agora. Tião o interrompe e fala: A sua reunião é comigo. Eu sou o comprador, que vim pegar suas terras. Egídio toma um susto imenso e fica imóvel. Eliana também fica desacreditada e fala: Não tem como isso ser verdade. Só pode ser um pesadelo. Pasmo, Egídio questiona: Você é o comprador? Isso não é possível. Mas como? Tião responde: Você riu da minha sociedade com João Pedro, mas ela deu tão certo que eu me tornei um dos maiores produtores da região e vim comprar suas terras. Egídio começa a surtar, mas percebe que não tem saída e entrega suas coisas para Tião. O sucesso do homem se espalha. José Inocêncio vai atrás dele e diz: Tião, eu vim lhe pedir perdão por todas as coisas que lhe falei. Vim pedir perdão por não ter acreditado no C. Mas eu vim lhe parabenizar pelo ótimo trabalho nas suas roças e do meu filho. João Pedro aparece. Tião chora emocionado e fala: Era só isso que eu precisava. Uma oportunidade. Eu quero agradecer, seu José Inocêncio, e principalmente o João Pedro. Obrigado pela oportunidade. João Pedro também se emociona e avisa que esse é só o começo. Você acha que o Tião deveria comprar todas as terras do Egídio? Coloque sua resposta nos comentários. E inscreva-se no canal para receber todos os dias vídeos novos da novela.